Hoje eu fui convidado por ele a trazer a mensagem de Deus, que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria pedir a você que realmente me desse um pouquinho da sua atenção, para que nós possamos aqui entender um pouco do que Deus quer falar ao meu coração, ao seu coração, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel 37. Eu queria conversar com você um pouco sobre a restauração do compromisso de uma geração, a restauração do compromisso do meu compromisso, do seu compromisso com Deus. Nós damos abertura hoje à estação colheita, é a estação que fecha a caminhada do ano da nossa igreja. Depois de abrimos com a estação cultivo, passamos por todo um ano de trabalho, e hoje nós celebramos a colheita, e começamos então essa estação. E é interessante falar sobre isso, porque a minha pergunta é: nós nos multiplicamos durante o ano? O que nos leva a viver isso na essência e na natureza do nosso relacionamento com pessoas e com Deus, né? E eu queria focar principalmente na ideia do seu relacionamento com Deus. É interessante porque esse texto, eu quero contextualizar você antes de poder entrar no texto. Ele vem falar sobre o levantar do profeta Ezequiel, certo? Ele ensina sobre a soberania de Deus. O livro de Ezequiel, na verdade, ele mostra que Deus é o Todo-Poderoso. Na verdade, o contexto é um contexto de exílio. O contexto da vida e ministério de Ezequiel se dá em exílio na Babilônia, quando o povo, por estar em pecado, é colocado por Deus em exílio. E naquele lugar Deus levanta um profeta para ser boca dele no meio daquele povo. E esse homem é Ezequiel, que recebe esse chamado de Deus e se torna profeta naquele lugar. E ali na Babilônia, Ezequiel se torna boca do Senhor para levar as boas novas no lugar de desesperança, no lugar onde o povo já estava vencido, não havia mais fé nos corações. Então Deus levanta um homem para fazer desse homem porta-voz, boca de Deus ali, para que ele pudesse proferir ali bênção na vida do povo de Israel, que por estar em exílio, por ter se desviado dos caminhos do Senhor. E eu queria começar esse texto, queria ler com você do versículo 1 ao versículo 14, e a palavra do Senhor nos fala o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim. E detalhe, parei o texto, olha para mim de novo. Esse texto que eu vou ler para você é um texto de uma visão que Ezequiel tem, como um sonho. Deus revela a ele o que Deus iria fazer com o povo. Guarda isso no seu coração. A mão do Senhor estava sobre mim, e por meu espírito ele me levou, por seu espírito ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos, diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos por tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz, seus companheiros
palavras do Senhor. Amém, queridos? Exílio, uma visão fantástica. Se eu tivesse sonhado isso, eu tinha certeza que era um pesadelo. Você imagina comigo um vale de ossos secos, e a visão de ossos se juntando, tendões se ligando, a carne sobre os tendões e a pele se voltando, pessoas que estavam apenas em ossos se tornando corpo novamente, uma visão fantástica. Agora, o mais interessante é que o povo desfruta desse momento, ou Ezequiel recebe essa visão quando o povo está exilado, quando o povo está colocado no lugar de tratamento, como num deserto, sendo tratado por Deus. E é interessante porque hoje nós vivemos também pequenos exílios. Eu quero que você pense comigo sobre isso. Vivemos um tempo onde o movimento natural da vida e do mundo quer te colocar numa terra distante de Deus. Essa é a iniciativa do inimigo. Ele quer te colocar num lugar onde Deus não tem acesso. Ele quer te colocar no exílio, num lugar afastado. É um tempo de desconstrução de princípios. É ou não é, querido? Você tem internet em casa, você está sabendo o que eu estou falando. É um tempo onde os ideais, as ideologias estão bombardeando o principal ministério de Deus na nossa vida, que é a família. É um tempo onde essa desconstrução quer te colocar num lugar de distanciamento de Deus. Então entenda o exílio como um lugar de afastamento, de prova. É um tempo onde a verdade, a palavra está sendo muito acessada. Você nunca leu tanto a Bíblia ou acessou informações sobre Deus como você acessa hoje. Todo mundo tem acesso. Nunca tivemos uma geração tão confusa. A desconstrução de princípios tão básicos, coisas tão verdadeiras e concretas, hoje são colocadas em questão por ideais e pessoas que pensam, e porque pensam diferente, acham que você tem que pensar também. É o caminho. Há um investimento direto do diabo na desconstrução dos sonhos de Deus. Um lugar de exílio é um lugar de depressão, um lugar sem alegria e sem a presença de Deus. É um lugar de morte. Não por isso o nome do texto é um vale de ossos secos. Essa é a condição. E é interessante lembrar que hoje nós temos homens e mulheres fortes, pessoas fortes com um discurso pronto, mas com uma vontade fraca. E essa condição de fraqueza espiritual é uma condição que bota você num lugar de limitação, querido. Um lugar de limitação onde todos os sonhos são frustrados, assim como o sonho do povo. E é necessário então uma boca de Deus na sua vida para fazer você entender que em meio a isso tudo há esperança para você, para mim, para as nossas vidas. Amém? Nossa igreja vive o sonho de uma comunidade de amor, multiplicadora de discípulos de Jesus. E se envolver nesse negócio é cuidar de pessoas, gastar tempo com elas, abrir sua vida, sua casa, querido, falar das suas intimidades em secreto, em aconselhamento, falar dos seus pecados, ser tratado por Deus. E quando nós nos fechamos para isso, também ficamos num lugar de isolamento. E podemos então estar sentados em cadeiras brancas como essa, durante um ano inteiro, passar por todas as estações do ano, e chegar no final do ano e perceber que não houve na sua vida a possibilidade de se multiplicar em outra pessoa, em levar o amor que te alcançou para outra pessoa, em trazer para outra pessoa o melhor de Deus da sua vida, em compartilhar de todas as transformações que você recebeu, para que outra pessoa possa crer no mesmo Deus que você. Por quê, querido? Talvez haja algumas áreas exiladas na sua vida. Esse é o pensamento. Só viveremos uma vida frutífera quando o nosso relacionamento com Deus estiver restaurado, querido. Ele é a base de tudo. O meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, ele é o alicerce para toda a minha caminhada com Deus. A gente fica muitas vezes preso a ministérios, preso a alguns movimentos ou algumas ações religiosas da nossa vida, e fazemos disso muitas vezes um talismã, e quando na verdade o vento virá, e por não estar consolidado na rocha, grande será a sua queda e a minha, se assim eu fizer. Precisamos estar firmados na rocha que é Cristo, e entender que estar firmado em Deus é estar em um relacionamento restaurado e profundo com esse Deus. Esse é o lugar onde Deus ministra. Então o nosso foco nessa noite é falar sobre a ressurreição do Espírito de Deus sobre o povo dele. É falar sobre a restauração do compromisso, do relacionamento com Deus. Mas falar de compromisso, de relacionamento ou de restauração, é preciso entender onde é que esse lugar foi quebrado. Onde foi quebrado o relacionamento com Deus? Onde foi quebrado durante essa caminhada aquilo que trazia no teu coração um aquecer, e acabou aquela chama, acabou aquela vontade?
Você foi tomado por uma rotina tão grande, um cansaço talvez, uma sequência de atividades, eu não sei o que aconteceu, mas porventura ou pecados, escolhas erradas que te colocaram no lugar onde você agora vira um observador e não consegue mais sentar à mesa com Deus, não tem mais tempo para isso, não tem mais condições ou forças para isso e se vê no lugar de exílio. Nosso Deus é um Deus de princípio, querido. Ele é um Deus de princípio. Então busque entender quando quebramos esse compromisso, busque entender quando os nossos olhos se perderam na caminhada, quando a nossa fé se esfriou. Entender essa realidade nos faz ver porque não frutificamos, querido, porque não conseguimos transmitir vida, porque erramos nas mesmas coisas, caímos nos mesmos pecados, porque sabemos tanto e fazemos tão pouco, por exemplo, porque caímos nos mesmos erros, ou porque não conseguimos simplesmente falar ou replicar em relacionamentos aquilo que Deus já fez ou tem feito na sua vida. O relacionamento com Deus é a base de tudo. A palavra do Senhor, ela é de certa forma clara quando ela deixa em Deuteronômio 28, ela fala sobre a condição que abençoa e a condição que traz para você condição de maldição. A condição de maldição é a condição de desobediência. Se eu sou obediente, recebo sobre mim a bênção de Deus. Se eu sou desobediente, não tenho como receber a bênção, porque estou servindo a outro Deus. É a condição de Deus. Uma condição de obediência e de bênção, uma condição de desobediência e de consequência da desobediência. E entender que isso foi o que colocou o povo no exílio. A obediência a Deus é a aliança de compromisso que liga a minha vida à vida de Deus, querido. É esse o lugar que traz para você a segurança. É isso que vai fazer de você uma pessoa extremamente frutífera, que todas as pessoas que se aproximarem de você vão ser alimentadas por Deus. O povo deixou de andar com Deus e buscou os seus desejos. O texto e o livro de Ezequiel vai trabalhar muito essa temática, mostrando esses passos através dos capítulos, mas isso tudo foi Deus que permitiu a chegada do povo ao exílio por uma condição de pecado e de separação de Deus. E hoje Deus te convida a repensar a sua caminhada, querido, a reavaliar os seus passos, para saber em que condição você está, como está seu compromisso com Deus, como está o seu relacionamento com Ele. Será que você se encontra numa condição melhor do que aquele povo? Será que você se encontra numa condição de vale de ossos secos, áreas mortas na sua vida, um relacionamento frio com Deus, talvez uma vida sem frutos? E eu vivi um pouco disso, querida. A religiosidade é uma coisa que te coloca nesse lugar de sequidão na sua vida com Deus. Você pode se envolver em ministérios, em uma caminhada religiosa, em uma caminhada de serviço, e você se torna então muitas vezes um servo, praticamente um escravo desse serviço, sem ser o filho do Deus. Cuidado com isso. Ele deu a você o privilégio de ter acesso ao Pai. Como nós participamos da ceia, você entende que houve um sacrifício que te liga direto a Ele. Então Ele quer, na verdade, um lugar de intimidade com Ele, o momento onde você chama Ele de Abba Pai. Essa semana o Rafael aprendeu a falar agora papai. Por favor, papaizinho. Papaizinho é Abba Pai. Meu amigo, eu posso estar furioso como eu tiver. Na hora que aquele menino olha para mim, que ele abre aquelas petecas de olho, que ele junta as mãozinhas e fala assim: por favor, papai. Acabou o homem aqui, cara. Acabou. E vamos sentar com ele, vamos conversar. Deus é o nosso Pai, querido. Você tem esse lugar de intimidade com Ele, onde você chega para Ele e fala abertamente sobre a sua vida, ou você é colocado ainda numa condição de religiosidade? Talvez sejam, na minha vida ainda houve desafios para que eu saísse desse lugar, desafio de reconciliação com meu pai, por exemplo, desafio, por exemplo, de entender que era preciso dar um passo de obediência para que tivesse uma sexualidade santificada, uma vida realmente voltada à adoração desse Deus, e não de somente serviço a esse Deus. Eu não sei qual é a condição do seu coração, querido, se você é tomado por isso, ou quais são as barreiras que o diabo tem colocado para tentar te derrubar, porque o trabalho dele é te separar de Deus, e ele não descansa, e ele vai continuar tentando fazer isso, te colocar numa terra de distanciamento de Deus, e ele trabalha em áreas específicas para fazer isso. A sexualidade é uma área muito forte, colocando pedras e muralhas, acrescentando na sua vida comportamentos como pornografia, adultério, um olhar
um comportamento sedutor, um falar imoral, uma condição de esfriamento, e quando você cai nisso, ele pega como verdade isso aí, e ele começa a fazer o papel de acusador, jogar isso na sua cara, fazendo você lembrar disso, fazendo você lembrar dos seus erros. Você fica tão tomado e perplexo com isso que você não consegue mais reagir, e ele te paralisou, porque ele conseguiu o que ele queria. A reação foi rápida. Ou talvez relações quebradas, falta de perdão, uma paternidade mal resolvida, rebeldia, falta de relacionamento com os pais. Eu não sei qual de fato a área, ou qual tem sido o movimento dele para te colocar nesse lugar de distanciamento, ou até mesmo a quebra da intimidade com Deus, falta da leitura da palavra, falta do prazer de servir, de louvar, de adorar a Deus, de estar na casa do Senhor, de estar na sua casa, no seu quarto, em secreto, falando com Deus em secreto sobre aquilo que você tem almejado, sonhado, colocar nas mãos do Deus que quer ser dono da sua vida por completo, aquilo que você quer que Ele abençoe, quer que Ele direcione. E aí você vai tomando decisões, a vida vai passando e vai sendo uma cabeçada atrás da outra, um erro atrás do outro, isso vai se acumulando, seu coração vai esfriando, e quando você percebe, você é um vale de ossos secos, sem vida nenhuma, sem perspectiva nenhuma, mas tomado por uma rotina, querido, uma roupa muito bonita, o cabelo cortado, um trabalho muito bom, mas o coração e o secreto é tomado por uma angústia. Então essa noite Deus quer te falar o seguinte, assim: olha, que frutificar só vai ser uma verdade na sua vida quando esse relacionamento for restaurado, quando primeiro Ele for o Deus da sua vida. Aí então faz sentido você compartilhar sobre esse Deus que é o Deus da sua vida, com pessoas que ainda não conhecem esse Deus. E alguns passos interessantes que o povo toma depois da condução através da visão de Ezequiel, para que isso acontecesse. E talvez você esteja aqui essa noite dessa forma, com o seu coração frio, como o vale de ossos secos. Talvez ao olhar para o ano e ver as estações, você talvez tenha o que multiplicar e somar frutos, ou talvez não, talvez você tenha um pensamento um pouco crítico, uma realidade um pouco cruel sobre você mesma, e percebe que isso é uma verdade na sua vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa: hoje é dia de restauração, querido. Hoje Deus vem falar para você e fala assim: olha, eu quero restaurar o meu altar no seu coração. Eu quero primeiro, antes de você sair falando para as pessoas sobre quem eu sou, eu quero me mostrar para você quem eu sou. Eu quero ser o seu Deus. E esses passos são muito interessantes, e é o que foi preciso para que aquele amontoado de ossos se tornassem, ou fosse restaurado e voltasse a viver. O primeiro passo que Ezequiel toma está no versículo 1, 1 e 2, ele fala assim: ó, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, estavam mortos. Por pior que seja a sua situação, querido, o primeiro passo é preciso ter uma visão espiritual da realidade que você está vivendo, que eu estou vivendo. Só assim você vai poder experimentar do poder e o perdão e a graça de Deus de restauração, reconhecendo qual é a sua condição, qual é a sua condição de limitação hoje. Capítulo 16 de Ezequiel, no 12, 13, 14, ali ele vai explicando para você os pecados cometidos pelo povo: idolatria, imoralidade sexual, corrupção, aliança com outros deuses. Eles mudaram a forma de culto, vários pecados são listados, e tudo isso vai colocando Deus em segundo plano. A rebeldia do povo, o suborno, isso tudo vai sendo apresentado pela palavra, e a realidade era de separação. Ezequiel tinha uma palavra para o povo e pregar para aquele povo de ter: gente, arrependam-se, entendam onde vocês estão hoje, qual é a condição do seu coração hoje com Deus, porque Deus irá fazer um grande milagre, e no lugar de morte Ele vai trazer vida para mim e para você. Essa é a perspectiva do profeta, e esse passo é muito importante, porque a restauração vem de Deus. Versículo 13 ele fala que Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Uma pergunta para o profeta: pensa na condição do cara. Eu respondi: ó soberano Senhor, só Tu sabes. Ezequiel sabia que só quem podia fazer aquele milagre era Deus, e é tempo de posicionamento. Você deve uma resposta a Deus. Precisamos de uma visão espiritual sobre o meu e o seu estado de relacionamento com Deus. Qual é, querido? Qual tem sido? Responder para nós mesmos se cremos que somos ou estamos como um vale de ossos secos é reconhecer que precisamos da restauração de Deus, que precisamos do aquecer de Deus no nosso coração. Você precisa
ter uma visão espiritual da realidade, sabe para quê? Para você poder sair da negação e admitir que Ele é o seu Deus e Ele pode fazer. E é interessante que quando a gente abre isso e fala sobre essas áreas, isso nos leva direto ao segundo passo, que fala que foi preciso crer que Deus pode dar vida a quem está morto. Esse passo é importante. E eu entro num critério em que você conhece muito sobre Deus, você sabe muito sobre Ele, mas talvez você se relaciona muito pouco com Ele. Saber quem Ele é, querido, os demônios sabem e estremecem em suas estruturas, mas se relacionar com Ele é se colocar numa condição de filho, é se quebrantar diante da cruz, entender que houve um sacrifício e que é necessário um reconhecimento da sua limitação, cara. E nós muitas vezes começamos a tentar com a nossa inteligência a dar um jeito, quando na verdade a nossa fé já está esfriando. Então olha só, é preciso crer que Deus pode dar vida a esses mortos, é preciso fé que profetiza vida, é isso que ele está pedindo para o profeta. Ezequiel foi desafiado por Deus a profetizar a vida sobre um vale de ossos secos, sobre alguma coisa que estava morta. Imagine o desafio que Deus dá àquele homem. Deus dá um desafio grande para ele. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor, a esses ossos farei um espírito entrar em vocês e terão vida. Mas ele desafia o profeta a crer nisso. Você crê que na sua vida há áreas que são porventura hoje mortas ou não tem a presença de Deus, ou para você são barreiras, elas podem ser restauradas? Você crê nisso, querido? Amém? Você crê que na verdade pessoas que são ao seu lado precisam também dessa profecia de vida, para que possam encontrar vida? É por isso que você não pode profetizar a vida se antes essa vida alcançar você, se antes essa fé ser uma verdade no seu coração. E essa noite pessoas talvez se encontram nessa condição de relacionamento quebrado com Deus, de uma fé fraca, de uma ferida ou uma mancha ou um distanciamento mesmo de relação com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido, é urgente a reconciliação com o Pai, é urgente a reconciliação com o Pai. Mês passado eu estive no culto fúnebre de um jovem, um rapaz muito novo, e eu fiquei ali olhando aquele movimento ali durante todo o velório, eu fiquei pensando assim: Senhor, como é urgente o meu posicionamento quanto ao que eu creio, quanto ao que o Senhor tem feito na minha vida. E muitas vezes eu estou aqui preocupado com as coisas deste mundo, querido, e tenho passado a oportunidade de contemplar o Deus, de me relacionar com Ele, de colocar a minha casa nas mãos dEle. Eu estou tomado por uma demanda, e muitas vezes você fica pensando que é uma coisa absurda. Não, é só a sua rotina, já te coloca num lugar de separação, onde você não tem mais tempo para isso, e quando você percebe, você está um ano parado, sem fruto nenhum, porque o seu relacionamento com Deus está frio, porque a fé de que Ele pode fazer e restaurar acabou. E eu quero dizer para você, é urgente o meu posicionamento e o seu posicionamento. É interessante que para chegar nesse lugar de vida, você precisa reconhecer, precisa entender que precisa de cura, tirar a autossuficiência do seu coração, achar que você pode sozinho. Ei, você não dá conta sozinho, cara. Você precisa de Deus na sua vida, você precisa de Deus no seu casamento, seja um casamento novo ou um casamento de muito tempo. Você precisa de Deus na educação dos seus filhos, na administração do seu dinheiro, no seu relacionamento no trabalho. Você precisa de Deus na sua vida, para que Ele seja o seu Deus, para que Ele seja o seu Senhor. É preciso querer ser curado, é preciso se voltar ou voltar os seus olhos para Ele. Não basta entender que há essa limitação, mas é preciso se inclinar para Ele, voltar os seus olhos com um olhar de fé, e é preciso se apresentar quebrantado diante desse Deus. Querido, o estado de quebrantamento é um estado de completa rendição, quando eu e você rasgamos as nossas vestes e dizemos: Senhor, eu não consigo com isso aqui, eu não consigo com esse desejo, eu não consigo mais com essa realidade, eu não consigo, Senhor, colocar na cabeça do meu filho que o Senhor tem que ser o Deus dele, eu não consigo colocar, Senhor, na minha vida, muitas vezes o teu senhorio. Há limitações. Reconhecer isso é se colocar num lugar de quebrantamento. Aí então, querido, Deus vai ouvir o coração quebrantado, a palavra do Senhor fala, e Ele vai voltar os seus olhos como um pai volta os olhos para um filho, e Ele vai te abraçar como uma galinha abraça os pintinhos, te colocar pertinho, porque você é o filho amado dEle, e Ele quer você bem, Ele quer ser o seu Deus, e essa é a condição. Então, junto com essa esperança que você está ouvindo agora, vem agora no seu coração, nesse momento, um sentimento de limitação, dizendo: pastor, mas faz tempo
Faz tempo que eu não falo que meu pai não tem como, ou faz tempo que o diabo domina essa área, faz tempo que eu não discipulo ninguém, faz tempo que eu não batizo ninguém, pastor, faz muito tempo que eu estou aqui só sentado, então esse negócio não tem mais jeito não. Mentira do diabo, querido, mentira do diabo. Deus quer restaurar a sua vida hoje, fazer de você uma pessoa aquecida pelo Espírito Santo de Deus, para que onde você for e botar a planta do seu pé, o lugar seja santo, porque você é uma pessoa santificada, e onde você chegar a palavras de fé, profetizando vida, sobre muitas vezes um vale de ossos secos. Entenda uma coisa, a sequidão da nossa alma, dos nossos ossos, ela nunca teve a ver com Deus, tem a ver comigo e com você, querido. Tem a ver com os seus erros e os meus erros, tem a ver com pecados não confessados, feridas não saradas, relacionamentos quebrados que você não quer restaurar. E esse distanciamento muitas vezes você associa ao diabo, ou culpa alguém, ou fica procurando um motivo, quando na verdade é uma escolha. É uma escolha, pastor, mas eu não frutifico, como é que eu vou colher? É uma escolha. Investir em pessoas é uma escolha, querido. Essa frase que você tem aqui atrás é muito mais do que uma frase, é um estilo de vida. Fazer do seu negócio, gente, você pensa que é fácil, não é fácil, mas é entender a urgência de pregar o Evangelho, é entender a urgência de falar de um Deus que é vivo na sua vida, e por isso pessoas verão essa vida em você, se é a vida. Mas entendemos que esse distanciamento, ele nasce quando eu e você fazemos escolhas erradas, mas Deus quer colocar você no lugar de restauração. Então Deus levanta a voz e diz: assim diz o soberano Senhor, profetizem então vocês sobre esses ossos e eles viverão. Deus está querendo levar o profeta a entender que não há ossos secos, querido, que não há relacionamento, que não há filho que não possa ser alcançado, que não há casamento que não possa ser restaurado, que não há vida que não possa ser frutífera em Deus. Ele fará. Se você fizer dele o seu Senhor, ele vai tomar o domínio e as rédeas da sua vida, e quando ele colocar a mão, querido, aí sim, você vai entender a condução de uma vida em abundância, uma vida no Senhor, querido. E ele vem trazendo para o profeta uma terceira ideia, quando ele fala que foi preciso obedecer a Deus para começar a restauração. Versículo 7 e 8, ele fala: e eu profetizei, conforme a ordem recebida, e quando profetizei, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espíritos nele. E eu profetizei conforme ordenou o Senhor. Obediência. Em meio a um movimento talvez cético, algo impossível na sua vida, Deus te fala essa noite: profetize vida sobre isso, e eu farei um milagre da restauração sobre a sua vida. É esse o que Deus quer te falar essa noite, querido. É interessante trazer na memória da nossa condição, porque muitas vezes, querido, nós somos tomados por uma vida parada, sabe, uma condição de separação e morte espiritual. Sua igreja pode produzir o que for, ela pode fazer o que for, se você no seu dia a dia não exercer o seu relacionamento com Deus, entendendo que Ele é o seu Senhor, profetizando vida e obediência no seu caminho com Deus, não haverá restauração na sua vida, não haverá vitória em Deus, porque Ele não está sendo o Senhor completo da sua vida. Enquanto profetizava, houve um barulho. Observe que não havia espírito nele. Então quer dizer que ele faz menção ao Gênesis, que a formação do corpo precisa do sopro do Espírito Santo, precisa do sopro do Espírito Consolador. O livro de João traz para você a menção do conselheiro, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aquele que coloca no teu coração até mesmo a intenção de buscar Ele como Deus. Mas o exercício do Espírito Santo, ele está voltado a exercícios de buscar aonde Deus fala. A palavra é o próprio Deus, a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando você volta o seu olhar para ela, e você começa a buscar nessa palavra, é rios de água viva, querido. Ele brota e ele é infinito, e o Espírito Santo vai te trazendo consolo, ele vai te trazendo entendimento. É esse o sopro que ele está falando. Deus fazendo isso em você, e depois você recebendo visão de Deus para profetizar na vida de pessoas. Somente depois de você entender que seu relacionamento com Deus está restaurado e profetizar vida na sua própria vida, é que Ele vai colocar você como um boca para que você profetize dentro da sua própria casa, para que você olhe para o seu filho e profetize vida e esperança sobre ele, para que você profetize vida e esperança sobre o seu casamento, sobre o seu pequeno grupo, sobre a sua liderança, sobre tudo aquilo que você não tem ferramentas humanas para resolver. Somente o sobrenatural de Deus pode fazer.
Somente Ele pode dar vida em meio a uma situação de morte, onde você pode consolidar vidas, discipular pessoas, multiplicar o amor de Deus, sem culpa, limpo, em um lugar de segurança com Deus. É esse o lugar que promove na sua vida e na minha vida colheita. A colheita está ligada ao relacionamento restaurado com Deus, e esse é o desafio dele para mim e para você essa noite. Restaure o seu coração com Deus, restaure o seu relacionamento com Ele, e Ele vai te usar como flecha para alcançar pessoas perdidas. E essas pessoas podem estar dentro da sua casa, querido, elas podem estar no seu trabalho, no seu dia a dia, dentro do seu pequeno grupo, mas elas verão em você esperança, elas verão em você um Deus vivo, que pode fazer algo novo e mudar completamente a realidade dela. Amém, querido? Queria que você baixasse sua cabeça e orasse ao Senhor. Foi preciso crer que quando o vento de Deus soprasse, o milagre aconteceria. Você talvez precise de um milagre, querido. Nós temos uma visão muitas vezes voltada ao estado físico ou algo palpável do milagre, mas eu vou falar uma coisa para você que a simples compreensão e entendimento na sua vida da sua própria condição espiritual hoje já é um milagre, já é a manifestação do Espírito Santo no seu coração, já é a manifestação de um Deus mostrando que você está preenchido por Ele. A seguir ele disse: profetize ao Espírito, profetize filho do homem, e diga-lhes assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetize conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, se puseram de pé, era um exército enorme, assim diz o Senhor. Para mim, Deus está ensinando para você que o Espírito Santo é aquilo que aquece o coração, e nós precisamos trabalhar muito, querido, para alcançar vidas. Mas antes disso, eu quero dizer para você, é necessário o sobrenatural de Deus na tua vida, é necessário o vento do Espírito Santo na sua vida, é necessário uma atitude, entender que somos chamados para servir esse Deus, para cuidar de pessoas, é necessário um espírito voluntário, uma restauração do seu compromisso com Ele, trazer palavras de vida sobre a sua casa. E talvez hoje você precise deixar o vento de Deus soprar na sua vida, no seu namoro, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, para que haja vida sobre você. Querida, a palavra de Deus é a palavra de esperança, é uma palavra de esperança. Eu tenho certeza que desafios no teu coração agora são trazidos pelo Espírito Santo, onde Ele tem falado: está vendo, filho, eu quero te dizer que em meio a essa morte aí, em meio a esse vale de ossos secos, eu quero profetizar vida, e Ele colocará um espírito nesse corpo e trará vida a você. Mas é preciso